Então, o que o Kant quer falar? Ele fez mais ou menos o que o Piaget fez depois, né? Ele trouxe aquela questão do humano primeiro nas inclinações, então ele fundamenta a moral dele através da dor, através da lei, do castigo, e na evolução o ser humano ele vai procurar o intelecto e a razão. Por isso que o Kant, na crítica da razão prática, daí ele restaura a religião, né? Então ele coloca a religião daí como objetivo dessa moral. Porque o objetivo da moral é o sumo bem, segundo ele, né? Então ele trouxe a religião. Então a questão, ela evoluiu das inclinações, da questão motora, né? Que nem se pensar em Piaget. O Piaget, o que é as 4 fases da criança na evolução dela, né? É a questão motora a primeira, depois tem umas 2 fases que é a de classificação, e a última fase da criança é de racionalização, né? É o pensamento lógico, o pensamento já parecido com o adulto. Apesar que o Piaget ele fala que a criança é totalmente diferente do adulto, então, e o Vygotsky criticou um pouco essa questão e acabou comprovando que nem tanto assim, né? Até uma outra psicóloga alemã, ela também falou que não é assim, a criança ela tem os modelos nos adultos e nas crianças mais velhas, né? Ela não tem esse egocentrismo que o Piaget colocava, que o Piaget, as crianças, ele achava que elas criariam por si, né, os seus padrões morais, e não é tanto assim, ela tem sim os seus modelos da educação, né? E das crianças mais velhas também, no seu jogo, na sua socialização. Claro, a socialização das crianças é essencial. Nesse sentido, o Piaget está certo. Agora, não na questão do desenvolvimento moral, porque o moral vai ter que ter um modelo ou da religião, ou da lei, ou da própria ética dos seus pais, né? Na educação, dos modelos dos pais. Então tem várias questões aí que vai somatizando essa moral da criança até os seus 6, 7 anos, né? Que é o desenvolvimento neurológico da criança. Então nessa fase é essencial que tenha os seus modelos. Elas por si só talvez não deem conta de fundamentar os valores, né? E nós vemos que no nosso tempo atual é uma crise de valores, né? Por quê? Porque é uma permissividade, né? Os pais, eles não dizem não. Então a criança pode tudo, compra tudo, faz tudo e o pai não fala nada. E antigamente, por quê? Porque essa geração dos pais de agora era uma geração que era muito controlada, uma geração praticamente tudo proibido, né? Então nós passamos de um paradigma de tudo proibido para tudo permitido. Então a moral, ela sofre uma crise nesse sentido também por causa da educação, né? Mas o Kant tá bem certo, porque imperativos categóricos nós temos. Nós temos algo inato. Eu acho que até se pensar em Jung também, a questão do inconsciente coletivo, os arquétipos. Nós temos leis e regras que vieram pelas religiões, né? Mas no ser humano existiam essas regras de proibir matar, de proibir roubar, de proibir sofrimento alheio, né? Então essas questões morais, elas vão muito além, elas vão na intenção, como Kant, se tu falou em Kant, né, Clerson? Kant, ele defendia, o que importa é a intenção, não é nem tanto o ato, porque é a intenção que vai levar a esse ato e a repetição do ato. Porque a própria lei, ela protege o ato quando é para legítima defesa, quando é para exercício de direito. Então existem atos na defesa que você pode fazer, que nem matar alguém em legítima defesa. Só que se você tiver essa intenção sem ter aquela injusta provocação, a questão que se discute muito em júri popular, né? Tu não poderia matar a pessoa. Então a questão vai depender do momento, do que acontece. E a moral ela tem, então, essa questão da intenção, tem a questão da oportunidade, do fato, do fenômeno mesmo, e não tanto a questão da genética. O Lombroso até, essas teorias fisionômicas, eu até tenho um livro, Fisionomia Oculta, que fala dessas várias teorias, até no meu livro é mais esotérica a abordagem, né? Mas o Lombroso ele fez uma abordagem mais científica, com formato de crânios, e isso daí não é muito comprovado, porque nós vemos em casos até recentes, né, de classe média, pessoas com fisionomia até bela, principalmente mulheres, né? E criminosas, verdadeiras monstras, né? Que matam o marido, destrincham, degolam e fazem uma série de barbaridades, e a fisionomia é muito bela, né? Então a questão da fisionomia, o Lombroso é interessante. O Lombroso é interessante porque ele queria internar, né? Ele achava que eram doentes os criminosos. Nesse sentido é interessante. Só que a questão da classificação fisionômica é um pouco perigosa por causa dessa causalidade, essa questão de onde veio essas pessoas, que educação tiveram, a questão do preconceito, né? Porque a aparência, o deficiente físico, o deficiente mental já tem um preconceito na sociedade, e com essa questão de fisionomia seria pior ainda, né? Porque já ia surgir uma classificação e você já teria condenado antes de ser, né? Antes de fazer qualquer ato ilegal ou imoral. Mas Clécio pode voltar e eu continuo depois.
Bem, Mariano, interessante você falando dessas ideias, né? Por exemplo, se a gente for pegar a questão da tentativa, o próprio legislador penal reconhece que aquele indivíduo tinha como o objetivo da sua conduta era tirar a vida alheia, né? O animus necandi, mas não conseguiu ter sucesso. Então tem uma redução de pena. Então, na verdade, agora o legislador está sendo finalista. Não desdizendo o que tu disseste, mas apenas